Você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre a importância de definir metas, de definir objetivos e que eles têm que ser quantificáveis, objetivos, que têm que ser, ter um prazo, portanto, inúmeras técnicas que surgem e como é que fazer melhor, o que fazer melhor, como fazer, como definir esses objetivos e que isso é fundamental para o seu negócio. E sim, tudo isso é verdade. Só que você até pode estar a definir essas metas, esses objetivos e falha sistematicamente aquilo que se propôs alcançar. E não sabe, porque isso provavelmente muita gente não está a dizer quando lhe dá todas essas orientações para definir metas, de porque é que você falha a definição dessas metas e depois não consegue alcançá-las. E é sobre isso que vamos falar hoje no programa, aqui no Pode Competir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Hoje aqui com este tema que eu sei que muita gente fala sobre isto, que eu sei que parece que é um tema repetitivo, mas asseguro-lhe que a forma como eu vou trazer, que é o porquê que você se calhar ainda não encontrou, porquê que falha na definição das suas metas, isso provavelmente ninguém ainda lhe disse, ou muito poucos que eu possa até ainda nem ter conseguido alcançar. Mas eu fiz uma pesquisa para saber se realmente alguém estava a sinalizar isto. E hoje eu quero, de uma vez por todas, desconstruir que as metas são fundamentais para você ter uma direção, mas porque é que você falha a definição das metas e depois sente até uma sensação de frustração, de que não está a fazer bem, de que não está a alcançar? Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 16 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos focados na sua competitividade, na competitividade dos seus negócios, a aumentar os seus resultados, o valor acrescentado, portanto, daquilo que é o seu trabalho, porque é tudo isso para aquilo que o empresário realmente olha. Ele trabalha arduamente, ele empenha-se, ele tenta fazer o seu melhor e muitas vezes fica com a frustração de que os resultados não aparecem. E, portanto, é preciso pensar, sim, em métricas e, acima de tudo, porque é que isso não está a acontecer, ok? E hoje, aqui no episódio, convido-o a ficar porque talvez vá desbloquear algumas questões. Não consigo desbloquear tudo num episódio do Pode Competir, mas como eu digo sempre, se o tema lhe interessar, se gostou, portanto, partilhe comigo nos comentários que eu posso trazer noutros programas ou novamente esta temática para você compreender porque é que falha na definição de metas, certo? Portanto, este é sempre o compromisso que eu faço aqui, eu faço sempre este convite para vocês partilharem conteúdos que gostavam que eu trouxesse aqui para o Pode Competir, porque se eu faço isto com muito carinho e muita entrega, por que não trazer conteúdos que vocês também me sugerem trazer, certo? Mas passando então ao nosso tema, que é porque é que ouço tanto falar de metas, procuro definir metas, traçar objetivos e não consigo efetivamente alcançar e sinto uma espécie de frustração de que sou um falhado, não faço as coisas bem, não estou a fazer as coisas bem, ou não compreendi aquilo que me disseram quando falaram em eu definir metas e então vai novamente procurar saber mais do definir metas, dos várias metodologias que existem para definir metas e por trás nós estamos a falar de números. E há algo que muitas vezes não ocorre, que é o empresário
focar-se em compreender os números. E é por isso que muitas vezes a definição de metas falha. O que é que faz mexer os números dentro da sua empresa? Qual é os números que você tem que mexer para alcançar um determinado resultado? E esse é o princípio base que deve estar por trás de qualquer meta que você defina. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso para tornar um pouco mais concreto? De que lhe vale definir que você quer vender? Vamos expor, porque depois também há isto, a questão da quantificação. Pode ser em número, pode ser em percentagem, enfim. Vamos olhar para as duas situações. Você define, eu quero vender mais 10% do que vendi no ano passado, ou mais 20%, enfim, uma percentagem. Ok, define aquela meta. Ou, vamos pôr em número, eu quero vender mais 100 mil euros do que eu vendi no ano passado. Define aquela meta, portanto, ou através do o que vai vender a mais, ou coloca mesmo lá o número face àquilo que fez no ano passado. E tem aí uma bonita meta com a tal quantificação, está a definir que quer vender num ano mais esse valor, portanto, está lá o prazo e parece-lhe tudo, ok, vamos fazer um esforço, vou reforçar a equipa comercial, enfim, toma ali um conjunto de decisões, mas não compreende, não baixa à compreensão do que é que faz ou do que é que vai ter mais impacto no seu negócio para você alcançar aquele número. E por isso a meta muitas vezes falha. Você chega ao final do ano e vendeu a mesma coisa, ou vendeu pouco mais, ou pior dos cenários, até vendeu menos, certo? E isto até estou a falar para as pessoas que definem as ditas metas, porque há quem nem faça este trabalho, ou seja, que vá continuando a remar, continuando a navegar, sem saber qual é pelo menos o número que quer alcançar no final do ano. E eu aqui estou a dar apenas um exemplo de uma meta, ok? E depois, se tiver oportunidade, darei outro. Mas vamos focar para você compreender. E pegando nisto, qual é a primeira coisa que você tem que compreender? Muito bem. O que é que faz mexer mais a minha rubrica vendas? O meu volume de negócios? Quer você venda produto, quer você venda serviço. O que é que mexe o meu número? E quando eu lhe falo disto, se calhar a maior parte das pessoas, isso é óbvio que se eu quero aumentar as vendas, é óbvio que se eu quero, eu tenho que perceber o que é que mexe. Mas será que você faz esse mergulho? Porque ouve-se muita coisa, muitas ideias, mas aqui está por trás uma compreensão muito grande do que é o seu negócio e começando pelo quê? Pelo histórico do seu negócio. Que muitas vezes o empresário não vai analisar para depois então ver onde é que precisa de mexer para que os resultados apareçam. Certo? E olhar para esse histórico é pegar naquilo que a sua contabilidade lhe entrega mensalmente, anualmente, que seja na própria IES. Você olha para o histórico e vê números. Vê uma progressão de números. Seja ela de crescimento, seja ela de estabilização, seja ela de queda. E, mais uma vez, vamos imaginar que essa progressão sinaliza que está a crescer. Bom, estou a crescer, a tendência é de crescimento, portanto, tenho tudo para continuar a crescer.
e define a tal meta em função daquilo que é o histórico. Mas já é um passo olhar para o histórico, ok? Mas ao olhar para o histórico, você tem que baixar uma análise mais micro para entender como é que eu alcancei este resultado, porque é que eu cresci, ou se decresceu, porque é que decresceu. E voltando aqui a dar exemplos, que eu acho que os exemplos ajudam muito. Ora bem, eu cresci porque aumentei o meu número de clientes, os clientes estão a comprar mais vezes, os clientes que eu tenho estão a comprar outros produtos que eu, entretanto, incorporei, produtos ou serviços, certo? Que eu incorporei na minha oferta. O que é que está a acontecer? Ou o inverso. Estou a perdi no inverso, na situação em que caíram, portanto, você verifica que caíram as vendas. Perdi clientes, não, mantive os clientes, mas eles estão a comprar menos. Bem, estão a comprar menos. Porquê que estão a comprar menos? Ora bem, eu lancei uma nova oferta, mas não tive adesão dos meus atuais clientes e, portanto, por aqui ia várias perguntas que você deve se colocar em relação ao seu histórico. E isto deve ser analisado depois, portanto, pelo menos nos 3 anos anteriores. Obviamente, se a sua empresa ainda não tiver 3 anos de vida, analisa o histórico que tem, certo? Mas é sempre fundamental, seja lá o histórico que você tem, o tempo de vida que essa empresa tem, analisar os dados históricos que o levaram até ali, até aquele ponto, até ao resultado que você alcança hoje. E depois, então, compreendendo o histórico, você começa, então, a olhar para a meta. Vamos imaginar, mais uma vez, os 2 cenários. O cenário de queda, o cenário de crescimento primeiro e o cenário de queda. Eu estou a crescer, já verifiquei o que é que aconteceu para eu alcançar este crescimento e, portanto, eu vou continuar esta rota de crescimento e aí entram os afinamentos, que é perceber o quê? Eu quero alcançar mais 100 mil euros de vendas. Então, isso é compatível com a oferta que eu tenho hoje para os clientes que eu atualmente tenho? Mediante a resposta, você poderá então definir que, se a resposta for não, eu tenho que captar mais clientes. Ou, por sua vez, não, eu tenho espaço dentro da minha oferta que vários dos meus clientes ainda não estão a comprar. E, portanto, eu tenho que trabalhar melhor essa oferta para conseguir captar a atenção de clientes que eu já tenho, clientes que já confiam em mim. E, portanto, eu vou trabalhar para que eles também sejam levados a comprar uma nova oferta que eu tenho que lhes vai agregar valor. E, tanto, isto faz toda a diferença. Porquê? Porque você indica, eu quero vender mais 100 mil euros, mas você vai ter a plena noção de, mensalmente, primeiramente, quanto é que você tem que vender mais mensalmente. E depois, você vai compreender que, bom, para eu vender mais mensalmente, eu tenho que, mediante aquilo que analisou, eu tenho que fazer com que os meus atuais clientes me comprem mais esse valor, ou eu tenho que procurar novos clientes. Ou até
Portanto, nós hoje não estamos aqui a falar de estratégias, estamos a falar da compreensão dos números. Compreensão dos números e do que mexe. Porque também pode passar por o lançamento de uma nova oferta. Portanto, depois estratégias poderá haver várias, mas você tem que compreender o que é que vai, primeiramente, o que é que está a fazer mexer os seus números. E depois, o que é que vai fazer continuar a mexer os seus números. Porque sem esta compreensão, sem esta clareza, a probabilidade de você falhar a estratégia e não alcançar os mais 100 mil euros é muito alta. Voltando a concretizar um exemplo, vamos imaginar que você define, não, eu quero fazer com que os meus clientes atuais, que é, aliás, uma estratégia sempre muito difundida, que é, eu já tenho clientes fidelizados, o custo de captação de um cliente é alto e, portanto, eu vou trabalhar melhor os clientes que eu tenho. Mas vamos imaginar que você conclui que, mas os meus clientes já me compram de forma recorrente, já compram tudo que eu ofereço, do ponto de vista de quer de produto, quer de serviço. Ou tudo que eu lhes posso vender, porque há empresas que têm vários produtos que servem públicos diferentes. E, portanto, ao servir públicos diferentes, enfim, o cliente não vai comprar só porque é seu cliente, não é? Portanto, ele vai comprar aquilo que interessa a ele. Portanto, você ao compreender o que é que o cliente realmente procura, o que é que resolve os problemas dele, e ao comparar com a sua oferta, você o que é que vai perceber? Bom, tenho espaço para vender mais a este cliente ou não tenho espaço para vender mais a este cliente? Se você não tem espaço para vender a esse cliente, não adianta nada colocar a meta se você depois não alinhar a sua estratégia, por exemplo, com captação de novos clientes ou o surgimento de uma nova oferta. Portanto, não é através da oferta que você já tem que você vai aumentar as vendas para os seus clientes atuais, porque concluiu que já não tem espaço de crescimento. E isto é compreensão dos números. E dos números numa visão mais micro do seu negócio. E é por isso que muitas vezes falhamos, ou as empresas falham, ao alcançar a sua meta. E não, não fiz nada, não defini meta, sou um falhado, as coisas não estão a correr bem. Talvez o que não tenha corrido bem tenha sido lá atrás não ter olhado para o que faria mexer os seus números. E pegando mais uma vez neste exemplo, e depois de definido o que é que vai mexer os seus números para você chegar aos tais mais 100 mil euros, que investimentos é que você poderá ter de fazer? Sejam eles até investimentos internos, não precisam ser financeiros, de reorganização da equipa, de mobilizar recursos de marketing para uma área em vez de outra, porque você já não tem que captar os novos clientes, por exemplo, portanto vai ter que investir num tipo de campanha diferente, mas simultaneamente não pode perder os que tem, portanto tem que continuar a cuidar dos que tem. Mas o investimento, a estratégia, o plano de ação que você traça vai ter de estar alinhado com a compreensão do que vai fazer mexer o seu número e de como é que você então alcançará a tal meta. Para quê? Para que não basta dizer vou conseguir mais clientes, mas não focar numa estratégia comercial que ponha
quer sejam comerciais, quer sejam funis digitais, quer seja, ou seja, ter o seu sistema de vendas voltado para não perder os clientes que tem, porque senão uma coisa vai, olha, eu alcancei novos, mas eu perdi alguns que tinha, portanto não alcança a meta. Portanto, manter os que já tinha e captar novos. Isso vai implicar o quê? Apenas reorganizar a equipa, contratar mais pessoas, fazer novos funis digitais para captação de leads. Portanto, ou seja, sem isto, sem esta interconexão, a sua meta vai falhar. E por isso, todas as orientações que você ouve, que são verdadeiras, não são falsas. Às vezes também há essa coisa, fake news, as pessoas vão... há muitas fake news, ok? Estão à parte, mas aqui, portanto, não, é conteúdo bom de definição de metas, de como é que você define uma meta, como é que você deve fazer, que as metas são fundamentais para o pôr alinhado. Mas, muitas vezes, o empresário não compreende o que é que faz mexer a sua meta. E eu podia lhe dar vários exemplos de intervenções que fizemos em que o empresário, porque vem de áreas totalmente distintas, que não têm, enfim, que alguns até têm alguma rejeição do ponto de vista da análise de números, quer seja porque não gostavam de matemática no ensino, quer foram para áreas de humanidades e hoje têm um negócio e também, enfim, nunca se debruçaram muito, porque não gostam muito dessa parte quantitativa. Enfim, os motivos há vários e não é sobre isso o episódio. Mas que simplesmente eu lhes perguntava coisas de género. Bom, tenho um crescimento das suas vendas. O que é que você está a vender mais? O que é que lhe está a trazer mais lucro? Perguntas tão simples como estas, que muitos empresários não sabiam responder de imediato. Mas eu não consigo saber quais são os produtos mais lucrativos, porque eu vendo, por exemplo, nós tive vários casos de farmácias que vendem inúmeros produtos. Não sei bem. Há uma coisa que eles sabem sempre, é que não é os medicamentos sujeitos à receita médica, portanto, são com margens super espremidas. Isso eles sabem. Mas, e outra coisa, eles não podem, depois há estas coisas também que você tem que se perceber no seu negócio. Eles não podem fomentar a compra de medicamentos sujeitos à receita médica, por isso é que eles são sujeitos à receita médica, portanto não podem fazer marketing em tudo isso. Portanto é preciso compreender também o negócio, onde é que eles podem mexer ou não para vender mais. Mas não é, agora este exemplo não era para lhe dizer isto, era para lhe dizer que muitas vezes não sabiam qual era a margem de cada um dos produtos. Não é de cada um produto individual, de cada categoria de produtos, no caso em apreço. Ou mais, vou agora virar para outra métrica, que então essa é que as empresas teimam em não olhar com cuidado, que é o custo da mercadoria vendida e matéria consumida. Você olha, mais uma vez, os que olham para a sua IES, para os seus números, quer sejam mensais, que a contabilidade lhe dá, quer sejam anuais ou trimestrais, e você tem aquela percepção, os preços não param de subir, eu estou aqui a ser sobrecarregado com custos e não sei o quê, mas não posso refletir no preço, porque se eu refletir no preço eu vou perder clientes e etc. E, portanto, isto é uma narrativa muito recorrente. E que sim, espelha um problema, um desafio que as empresas, com que a empresa está a enfrentar, portanto, que, ou seja, o seu fornecedor está a imputar aumento de preço, você não quer imputar ao seu cliente, porque tem medo de perder o cliente, só que isso tem um custo muitas vezes tão elevado para si,
que pode até fragilizar e pôr em causa a sobrevivência da empresa. E você tem que traçar uma estratégia das duas uma. Ou para reduzir esse custo, e que pode ter alicerçado, por exemplo, se é uma empresa industrial ou uma empresa produtora, bem, eu posso ter equipamentos que desperdiçam menos matéria-prima, que fazem um melhor aproveitamento da matéria-prima, ou seja, eu estou a pagar mais pela matéria-prima, mas eu não desperdiço tanta matéria-prima. Então, talvez eu consiga, pelo menos, nivelar o custo que já tinha antes, ou seja, vou compensar o acréscimo do preço que o meu fornecedor está a fazer com uma medida de eficiência que, ao reduzir o consumo da matéria-prima, pelo menos equilibre, ou até diminua, mas que pelo menos equilibre, me coloque no ponto em que eu estava. E isto, as empresas teimam em olhar, porque ainda dá mais trabalho. É preciso analisar fornecedores, é preciso analisar matérias, é preciso analisar matéria a matéria, onde é que estavam os desperdícios, e portanto ainda faz mais fricção o analisar este micro. Então, muitas vezes em SOS vai-se para a subida de preço, mas mesmo nessa subida de preço, isso não é feito com uma estratégia, um plano que, mais uma vez, olha para os números a mexer. Eu vou subir o preço. Eu potencialmente posso perder clientes que não vão aceitar essa subida de preço. Portanto, eu tenho que fazer isto de forma estratégica, ou agregando algo mais que não tenha um custo para a empresa, mas que o cliente se sinta mais satisfeito, ou, bom, eu vou perder alguns clientes, mas, enfim, eu não posso continuar a suportar esta queda da margem, e os que eu não vou perder vão compensar aqueles que eu perdi, porque eu estou com margens mais equilibradas. Portanto, mais uma vez, você tem que compreender os números e como é que os números se movimentam. E isto pode parecer assim meio estranho, como é que os números se movimentam? Porque tudo é números. Numa empresa, quer você compre, quer você produza, quer você, né? Portanto, porque há empresas que compram o produto e revendem, há empresas que produzem o produto e vendem, há empresas que produzem o serviço e vendem o serviço, há empresas que subcontratam a própria prestação do serviço, mas são elas que vendem, portanto, acabam de funcionar como um intermediário. Portanto, ou seja, há muitos modelos. Mas estamos sempre a falar de números. E a compreensão destes números tem que fazer parte do seu pilar na construção das metas. Não lhe vale de nada definir que vai aumentar as vendas se você não sabe minimamente o que é que faz mexer ou pode fazer mexer as suas vendas. Não vale nada você dizer que eu vou poupar mais para reduzir os meus custos se você não sabe o impacto e o que é que você pode mexer nos seus custos verdadeiramente para conseguir fazer mexer as rubricas de custos. E isto é essencial. Certo? Vamos ficar hoje por aqui. Se você gostou, continue aqui comigo, partilhe comigo, faça aí um like, siga-me para mais conteúdos e eu espero por si num próximo episódio do Pode Competir. E acima de tudo, espero tê-lo ajudado com este conteúdo. Até breve.